Apresentadora, missionária Poliana Coelho. Oferecimento, Estúdio Charme Ré. Um charme a mais. Oi, gente! Boa noite! A paz do nosso Senhor Jesus! Boa noite, Brasil! Boa noite, Europa! Boa noite, equipe da Rádio Play Curada de Jardim Camburi! Já estamos ao vivo, gente! Ao vivo da melhor rádio! É a Rádio Play Curada de Jardim Camburi, a rádio que transforma o seu coração, mas claro, o meu também, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus! Hoje é dia 1º de dezembro, gente, e são, no horário de Brasília, 18 horas e 38 minutos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E eu estou com a minha mesa, gente, aqui hoje brilhando, viu, gente? Eu estou me achando, viu, gente? Porque hoje vamos ter um bate-papo pra lá de bom. Mas eu gostaria de pedir a todos os nossos ouvintes, pessoal aí da Alemanha, gente que mandaram recado, pedindo aí, entendeu? Dando opinião para o nosso embaixador. Ele já está aqui do meu lado, gente. E aqui do outro está o nosso psicólogo. E aqui está a nossa princesa, que daqui a pouquinho ela vai falar também para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Para quem ainda não me conhece, eu já me apresento para vocês. Eu sou a missionária Poliana Roeder. Eu já falo também sobre a minha origem. Nasci na Bahia, passei pelo Espírito Santo, morei no exterior, gente, para muitos anos. Sim, o meu segundo país é a Alemanha. E claro, eu já dou boa noite em alemão para todos vocês, os ouvintes também que estão na cidade de Frankfurt, Offenbach, Dienstbach, Hannover, Düsseldorf, Berlin. Hey, I love you, ich liebe dich, eine schöne gute Nacht von der ganzen Welt von Deutschland. E boa noite para todo o Brasil. Então, gente, agora eu estou aqui no Espírito Santo, na Rádio Play Curados, falando de tudo um pouco, mas muito sobre cura para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E eu quero agradecer a minha equipe, eu quero agradecer os nossos ouvintes. Eu já quero agradecer em nome do nosso Senhor Jesus o pessoal, gente, que está no Brasil inteiro, até da Coreia também, que está nos acompanhando, o pessoal que está na Grécia, o pessoal que está em Santo Domingo, Alemanha, Portugal, Itália, Grécia, mais uma vez, Haiti, África. Um abraço, gente, para todos vocês. Eu prometo que eu vou tentar fazer, claro, algumas perguntas para ele, mas não posso garantir que ele vai responder todas as perguntas, que o nosso tempo é curto. Mas eu agradeço todos vocês. Eu amo todos vocês. Muito obrigada. Eu sempre falo que a Rádio Play sem Jesus não é Play. Sim, mas a Rádio Play Curadas sem os nossos ouvintes também não é Play. Então eu louvo a Deus, gente, que nós estamos crescendo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas falar em crescendo, gente, está chegando o aniversário da Rádio Play Curados, que será no dia 8/4, gente. Quem vai estar conosco? A Glória da Segunda Casa. Eu não sei louvar, mas ela louva muito. A Glória da Segunda Casa será melhor do que a primeira. Todo mundo conhece. Vai estar conosco também, gente. Você é espelho. É isso aí. Já deixa um abraço para todos. E vai estar conosco também Matusalinha Eduardo, Edi Alves e outros cantores da terra. Que claro, nós abrimos também o espaço para vocês, cantores da terra. Então eu agradeço todos em nome do nosso Senhor Jesus. Gente, mas hoje o nosso tema é muito importante. Eu já falei quem sou eu e agora eu vou apresentar e vou receber, em nome do nosso Senhor Jesus, os nossos convidados. E o primeiro convidado que eu vou apresentar para você é o nosso, que está aqui na nossa frente, que é na minha frente, que é o Marcelo Carone. Eu já quero dar uma boa noite, Marcelo Carone, a paz do nosso Senhor Jesus. Boa noite, missionária, paz do Senhor. Obrigado pelo convite. E estou aqui para tentar dar uma contribuição nesse tema que é muito importante, que é o tema da inclusão. E nós estamos abrindo com chave de ouro mês de dezembro, né? Com você sentado na mesa da Play. Isso é uma honra muito grande. Me sinto honrada. Que coisa linda. Muito obrigada mais uma vez. Fique à vontade. Aqui é a casa do Senhor.
Então nós precisamos todos dizer assim, eu já estou em casa. Então sinta-se à vontade em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, muito obrigado. Mas eu gostaria que você apresentasse também, falando um pouco da sua origem, assim, que daqui a pouquinho vamos fazer as perguntas. Em seguida estaria apresentando os nossos outros convidados. Bom, meu nome é Marcel Carone, é para me apresentar, né? Isso aí. Meu nome é Marcel Carone, eu sou terceira geração de uma família que trabalha com comunicação. Roberto Carlos, o cantor Roberto Carlos, começou a cantar na rádio do meu avô em Cachoeira Itapemirim. Foi meu avô que deu oportunidade para ele quando ele era bem jovem, então a comunicação, eu costumo dizer que a comunicação é a causa do meu DNA, né? E a inclusão é a causa do meu coração, né? A inclusão veio depois. Eu tenho muito orgulho de dizer que o pastor, eu vou citar o nome dele aqui, o pastor Marinelston, da Assembleia de Deus na Praia da Costa, ele me deu um testemunho uma vez dizendo que desde a época da Rádio AM lá atrás, quando ele era líder da juventude da Igreja Assembleia de Deus de Samuel Levi, do pastor Humberto Batista, lá de Cachoeira Itapemirim, desde a época da Rádio AM, meu pai foi um dos primeiros, se não o primeiro, a dar espaço para o Evangelho numa emissora aqui no Espírito Santo. Isso é algo que muito me orgulha, algo que me deixa assim, muito feliz, muito orgulhoso. A nossa relação com o Evangelho vem desde lá de trás, desde a época da Rádio AM ainda. Sempre tivemos uma relação muito fraterna, muito próxima e de muita amizade, né? Com lideranças, enfim, com pessoas que pregam a palavra de Deus. Eu, em 2018, missionária, eu vou pular para 2018, eu conheci uma família, né? Conheci o Aldeci Carvalho, que hoje é um grande amigo, irmão meu, e conheci a sua família. O Aldeci é pai da Maria Clara, que é uma jovem com síndrome de Down, que sempre aprendeu dentro de casa que era ela que iria impor os seus próprios limites e não a sociedade, e por conta disso ela cresceu, se desenvolveu e segue aprendendo, como todos nós somos aprendizes, né? A vida nos ensina todos os dias, mas é uma jovem que hoje é reconhecida como símbolo da verdadeira inclusão, né? Porque sempre estudou em colégio regular, passou no vestibular, se formou em gastronomia, hoje é casada com o Filipão, inclusive mora bem pertinho daqui. Casada com o Filipão, recentemente estavam ambos num cruzeiro, viajaram sozinhos, juntos, foram curtir, não sei se foram 5 ou 6 anos de casados, né, que eles fizeram. E ela fez uma cirurgia recente agora na vista, porque ela está para tirar a carteira de habilitação, precisou fazer uma pequena correção. Então a Maria, ela foi a grande razão assim, pelo qual eu me apaixonei pela inclusão. Fui nomeado, a partir daí, embaixador da Vitória Down, demos uma contribuição importante ali na associação e seguimos dando contribuições não apenas para a Vitória Down, mas também para a PAI de Aracruz e algumas outras instituições nas quais fomos convidados e aceitamos o convite de nos tornarmos embaixador. O trabalho de inclusão me levou para a ONU esse ano, fui convidado pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Fui para a ONU representando o Brasil, né, numa delegação, fiz discurso. Conheci Nova York, não conheci Nova York ainda. Mas foi uma viagem extraordinária, muito marcante na minha vida. Lá eu fui reconhecido como embaixador da causa aqui no Brasil. E é isso, eu sou um entusiasta do terceiro setor, né, que é um braço que alcança na sociedade onde o braço do poder público não consegue alcançar, né, promovendo transformações importantes na vida de muita gente. Sou um entusiasta e o que eu posso fazer, o que eu puder fazer em favor do terceiro setor, meu coração vai estar sempre de prontidão. Gente, vamos aplaudir ele? Que coisa maravilhosa. Isso é muito bom, né, gente? Uma pessoa
porque eu vejo assim que o trabalho dele é um trabalho assim com muito amor, mas daqui a pouco ele vai dar continuidade, ele se apresentou para os nossos ouvintes, né? Mas hoje nós temos muitas perguntas, né? Porque hoje o pessoal está todo mundo aí querendo saber um pouco mais sobre esse trabalho que é tão lindo. Fique à vontade, tá, meu irmão? Bom, obrigado. Que Deus abençoe mais uma vez. Eu agradeço, tá? Por aceitar o nosso agradeço o convite. convite. Da primeira vez, gente, eu fiquei aqui tanto nervosa com ele, tá? Hoje, graças a Deus, tá tudo bem. Muito obrigada. Pele e osso igual a senhora. Que bom. Gente, eu afastei a minha cadeira porque eu preciso apresentar para todos os nossos ouvintes psicólogo. Não, peraí, ele não é só psicólogo, tá, gente? Pedagogo, psicólogo clínico. Uma pessoa que cuida realmente de pessoas especiais. Meu Deus do céu, eu vejo assim que o trabalho dele é fora do sério. É um chamado muito bonito, porque eu não sei, eu como missionária poliana, não sei se eu seria capaz. Mas eu admiro muito os profissionais. E você de casa, vamos receber o nosso psicólogo, um homem abençoado que está sempre com o coração aberto para ajudar, tipo uma moça como essa aqui. Daqui a pouco ela vai se apresentar. Então, eu preciso receber ele realmente com aplauso, que é o nosso psicólogo Pablo. Boa tarde, Pablo. Eita! Vamos receber sim com aplauso. Boa tarde. Boa noite. Gente, é boa noite. 18 horas e 49 minutos. É isso mesmo. Boa noite, Pablo. Boa noite. Nós que chegamos tardezinha aqui. É verdade, é verdade. Se apresenta para os nossos ouvintes, está todo mundo querendo saber quem é ele. Eu não sei, mas ele vai se apresentar para vocês, gente. Sinta-se à vontade. Legal, boa noite a todos, né? E agradecer, né, a Rádio Play Curados desse momento de estarmos aqui reunidos nessa mesa, né, pessoas unidas numa mesma causa, de uma discussão de inclusão social. Sou Pablo, pedagogo, né, há 25 anos aí no campo educacional e psicologia clínica. Né, hoje eu trabalho tanto na dimensão clínica quanto educacional, exerço as duas dimensões. E a aspecto da inclusão começa, eu acho que na minha infância, com brincadeiras de pessoas já com síndrome de Down, pessoas com deficiências que já conviviam no meu convívio, né? Filho de professora, onde conheci as antigas classes, né, de educação especial que ficavam nos porões das escolas públicas. Sim. E aí, desde pequeno, eu já tinha essa intimidade de estar permeando esses corredores, né? E aí, nessa trajetória profissional também, ao longo desses 25 anos, não foi diferente de estar em contato do trabalho direto hoje, diário e direto, de pessoas com deficiências, né, nessas diversas especificidades que a gente tem hoje. Eu já vou apresentar a Karina, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é um psicólogo? Meu Deus, eu peguei de surpresa. Meu Deus, ele vai brigar comigo, mas eu preciso. Os nossos ouvintes também, com certeza, querem saber o que é um psicólogo. A psicologia ela é bem ampla, né? Ela tem uma dimensão não somente clínica, porque geralmente as pessoas veem o psicólogo só no lugar clínico. Sim. Ele é um lugar, né? A psicologia clínica, mas a gente tem a psicologia do trânsito, a psicologia dos recursos humanos, empresarial, tem a psicologia dos esportes hoje em dia, né? Tem a psicologia dentro do campo assistencial, né? A psicologia dentro do campo educacional também, né? Assim como em diversas outras esferas. E a prática de pensar no campo das deficiências, da inclusão social, o diálogo da saúde, né, dentro do âmbito clínico, da saúde e da assistência, conversa muito. Mas aí, se você for pensar hoje no campo do trabalho, o RH também vai conversar. Se você for pensar no campo do esporte, também a inclusão do psicólogo esportivo também vai conversar. Então, a psicologia tem esse lugar hoje ocupado numa esfera muito ampla da sociedade, né, pensando de fato na inclusão social. Mais uma vez, tá? Que Deus continue te abençoando, te usando, né, para cuidar de vidas. Então, assim, cuidar de pessoas. E mais do que nunca, hoje essa profissão ela é muito necessária, né? Porque parece que o peso sobre a carga sobre as pessoas hoje está muito maior, né? E
psicólogo é um profissional hoje que se faz muito necessário, até para as pessoas darem vazão a essa carga e poderem carregar um peso mais leve, né, meu irmão? Sim, porque eu acho que despejo tudo em cima deles. Meu Deus, não é fácil esse trabalho não, gente. Eu sei que eu sou cobrada, né? Eu falei há pouco tempo, poucos meses atrás com ele, falei, gente, eu sou cobrada. As mães começam a ligar, a pessoa começa a pedir. Eu imagino a vida dele, né? Que é o psicólogo. Tipo assim, cuida de mim, me ajuda. É quase vida de pastor, né? É quase vida de pastor, entendeu? Meu Deus, como que eu imagino? Ele pega criança, não só crianças. Ele tem um rebanho dele. Você trabalha só com crianças? Não, hoje exatamente, eu acho que é o que eu sempre digo, né? As crianças autistas, ou as pessoas com deficiência cresceram. Sim. Então, hoje no consultório a gente já recebe as pessoas adultas. Eu trabalho diretamente com os 18 mais, né? 20 mais, 30 mais. E 50 mais. E 50 mais. Eu, tá, Tá gente? chegando. Estão crescendo, chegando ainda Eu vou segurar nas mãos dela, tá, gente? Ó, o psicólogo, segura aqui também na minha, tá? Porque, vamos segurar nas mãos dela, porque nós vamos receber, gente. Eu sei que ela já está calma, com certeza, em nome de Jesus. A nossa convidada, Karina. Boa noite, Karina. Paz do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo na Rádio Play Curadas. Boa noite. Obrigada. Bom, para mim é um presente de aniversário. É meu aniversário essa semana. É uma imensa honra de estar aqui diante do embaixador que luta por nós, um psicopedagogo, né, profissional que já entendeu, né, que nós fomos crianças não tratadas e não curadas. Quero agradecer a missionária Poliana. É verdade, eles precisam de cobertura de oração aos psicólogos. Minha psicanalista, coitada, é 24 horas quase. Eu sou Karina, tenho 38 anos hoje, fui diagnosticada tardiamente com 37, porque Deus me levou a pessoas que me abençoaram com exames e acompanhamentos e tratamentos, né? Sou nível 2, entre aspas, de suporte. Hoje não existe mais essa questão de nível, porque oscilamos entre o 1 ao 3. Antigamente seria considerada como um Asperger, tenho altas habilidades humanas. Sou operadora de direito, me formo em nome de Jesus ano que vem. Uma advogada com altas habilidades. Sim. E sou diaconisa, ministra de dança, sou do Ministério de Louvor, sou da Igreja Assembleia de Deus Plenitude, ou seja, da Canela de Fogo. E o autismo não me impede de eu ser uma pessoa comum, né? Então estamos aqui para pedir socorro e conselho e apoio. Que linda! E hoje você é uma diaconisa? Você faz a obra normal? Não tem problema nenhum? Não, quando eu tenho algum tipo de crise, eu estava congregando em uma outra igreja, e lá, por parte de apenas um líder, fui muito amada por todo o corpo da igreja, mas onde um líder, ele não conseguia entender e interpretar, mesmo dando laudo, diagnóstico, a necessidade de algumas peculiaridades que eu precisava. Inclusive, disse que pesquisou e chegou a encontrar artigos que os adultos autistas, após o diagnóstico, usam isso como suporte, bengala, mudam, são diferentes, e é o que mais nos faz sofrer hoje, né? E não é que a gente muda, é porque a gente sabe que está tudo bem. Se estalar as mãos, pedir uma mão, tá tudo bem, sorrir demais, tá tudo bem, uma lágrima escorrer, tá tudo bem eu levantar e ir pro cantinho, tá tudo bem eu pedir ajuda se eu falar demais, tá tudo bem se a minha voz aumentar por emoção, porque eu sou autista e Jesus, ele foi diferente. Moisés, ele foi diferente. Pedro todo o tempo tinha que ser corrigido porque ele não tinha filtro. Apóstolo Paulo tinha um espinho na carne que ninguém sabe. Quem sabe seria o autismo e não ser bem interpretado. E eu sou muito feliz de ser uma das coisas mais loucas desse mundo para confundir os que acham que sim.
e ser voz daqueles que não podem ser. Muito bem, parabéns. Deus continue te abençoando e te guardando, que você continua sendo essa mulher forte, né? Às vezes as pessoas não acham que, não, eu tenho que ficar na cama, não é isso, psicólogo? Eu tenho que ficar deitada, eu tenho que ficar chorando. Na situação dela, não, ela levantou, né, com toda a garra, sim, não, eu vou estudar, né, direito. Como a missionária Poliana, né, disse assim, não, gente, nunca é tarde para estudar. Eu vou estudar português, então eu sou uma estudante de português, então eu acho assim, muito interessante, né, sobre a sua fala. Continua avançando. Não fica parada no lugar. Inclusive, mudei de faculdade no SESI hoje. Eu preciso dizer o nome, tá? Eu sou abençoada porque eles se adaptaram totalmente às minhas necessidades para que eu possa concluir o meu curso, né, de maneira assim surreal. Eu fui muito agraciada. E eles têm, inclusive, Legalteia hoje para atender as pessoas autistas. Muito bom. O nosso fundador está aqui. Prontinho para nos Ai, eu estou muito feliz. Eu posso, gente. Eu estou muito emocionada de conhecer uma pessoa que abraçou a nossa causa. Simples, meu amor, ele é muito, você pode ficar bem tranquila. E a minha pergunta é para o nosso fundador: como nasceu essa vontade? O embaixador. Eu falei que o fundador foi? Como nasceu essa vontade assim, de ajudar pessoas? Como? Ou por Assim, quê? eu, na verdade, eu faço trabalho social há mais de 20 anos. Sim. Né? Mas a causa da inclusão, especificamente a causa da inclusão, ela entrou na minha vida a partir de 2018, quando eu conheci a família da Maria Clara. O Aldeci, o pai da Maria Clara, e a família. Né? Eu sempre tive uma visão assim, muito equivocada, e tenho assim, eu sou um eterno aprendiz. A gente tem que ter um coração aprendiz. Sim, né? sim. Mas eu tinha uma época, eu lembro que eu estava vendo os stories armazenados meus, lá de trás, cara, teve um dia que a Maria estava fazendo, ela era chefe, né? Ela foi chefe para fazer uma ação no restaurante aqui em Jardim Cambori, fazendo os pratos e tal. E eu estava lá gravando, ela veio e eu usei a expressão, né, porque os portadores de síndrome de Down, e eu ouvi isso, não tem muito tempo, eu até apaguei essa história que estava armazenada, essa história é lá de 2019, 2018. Sim. Cara, eu fiquei com tanta vergonha de mim mesmo, tipo assim, é algo tão... Você porta copo, você porta carteira, porta cartão. Sim. A terminologia correta, inclusive, isso assinado lá na ONU, é pessoa com deficiência. Nem especial a gente usa mais. Né? Porque especial dá um sentido assim, de que a pessoa é inferior. Sim. Né? E todos nós somos especiais. Sim. As pessoas que têm uma deficiência, as pessoas que não têm uma deficiência, todos nós somos especiais. Então a terminologia correta é pessoa com autismo, pessoa com deficiência. Né? Então essa é a terminologia correta. Então houve um tempo na minha vida que hoje eu certamente não conseguiria nem me ouvir, né? Porque eu não tinha o conhecimento, né, que me proporcionasse sentir o que eu sinto hoje, assim, que eu respeito a pessoa com deficiência. Né? Então é isso, assim, foi através do Aldeci, da família dele, que eu me apaixonei pela causa e comecei a trabalhar. E quando você se envolve, você acaba se apaixonando. Não tem como não se apaixonar. Quando você se permite, quando você se envolve, você se apaixona. Não tem como não se apaixonar. Porque a causa, ela é nobre, ela é verdadeira, ela é genuína, ela é humana,
ela é maravilhosa. Então, tem que ter um coração muito duro, cara, muito de pedra, aquele que Deus precisa tirar e botar de carne, entendeu? Para poder não se apaixonar, se a pessoa se permite e se envolve de forma verdadeira. E se envolver é o quê? É você ter sensibilidade, você visitar uma PAI, visitar uma instituição, procurar compreender quais são os desafios que as pessoas com deficiência enfrentam. E o respeito é a base. Né? Sobre o autismo, por exemplo, eu comecei a estudar, comecei a ler. Né? A gente estava até conversando ali fora. Né? A Karina, ela tem algumas dificuldades quando ela entra nos espaços, né? Sente uma pressão, porque os ambientes, eles são produzidos pelas pessoas. Sim. E quando as pessoas não têm conhecimento, não têm informação, Sim. elas não têm a capacidade de terem ali uma presença que proporcione ali, né, no espaço um sentimento de acolhimento, de ficar à vontade. Eu cresci escutando, assim, as minhas tias sentando no meio do carro, né? Karina, você não precisa apresentar que você chegou. Todo mundo viu. Eu nunca tinha conseguido entender essa fala. Todo mundo já viu que você chegou. Você não precisa se aparecer para chegar. E essa fala, até hoje, quando eu chego no ambiente, só de falar, porque eu não culpo. Uhum. Não culpo a minha mãe, não tenho até hoje um bom entendimento com ela, porque, né? Sim. Uhum. Deus tem um propósito para cada um, por conta da diferença que eu sou, né? Da forma diferente. Sim. E não é que eu quero me aparecer, sinto muito das mulheres diferentes, vai ter que ser. Então, quando as pessoas têm conhecimento, ou se permitem, né, e buscam as informações que fazem com que elas compreendam, né, o comportamento, o jeito de ser, né, o fato de você querer segurar uma mão, não é porque ela é insegura, é o jeito dela. Você tem comportamentos repetitivos, restritos, você tem, né, o autista tem o seu jeito único de se relacionar com o mundo, de se comunicar, de enxergar o mundo. E quando as pessoas têm essa compreensão, você pega um jovem, uma criança tendo algum tipo de comportamento no espaço, você não vai se escandalizar, você não vai olhar para a pessoa e, pela falta de conhecimento ou por conta da falta de conhecimento, do saber, já emitir um juízo, né? É doente, é rebelde, é perturbado, é não sei o quê, sabe? Passo por isso até hoje, essa questão de rebeldia. Graças a Deus a minha atual pastora não. Mas... Sim, é triste, cara, é lamentável, mas eu volto a dizer, eu não acredito numa sociedade, eu falo de maioria das pessoas, eu não falo da totalidade, mas eu não acredito que a gente vive numa sociedade de pessoas ruins. Eu acredito que a gente vive numa sociedade de pessoas desinformadas, pessoas sem conhecimento, sem o saber necessário para que consiga, com empatia, com respeito, criar um ambiente onde a pessoa com deficiência consiga. Acho que o Pablo pode até falar um pouquinho, talvez melhor que eu. Por exemplo, eu fico imaginando uma pessoa com deficiência, às vezes entra num transporte público, existe um abismo entre quem está no transporte público e a pessoa com deficiência. Existe um abismo, porque por mais que não exista um gesto de preconceito ali explícito, para mim existe um velado, porque as pessoas não têm aquela naturalidade no comportamento, no sentido de ter o conhecimento de causa ali, a familiaridade com a deficiência, com a causa, enfim, no sentido de você ter uma interação ali natural, sabe? Então fica sempre aquela coisa engessada, porque é como se fosse um território desconhecido, né? Que eu nunca pisei, que eu nunca
E a pessoa com deficiência sente isso, né? Seja o autista, seja a pessoa com a cadeira de rodas, não é isso, Paulo? Né? E essa falta de familiaridade não acaba gerando esse ambiente, um receptivos travado, sabe? Exatamente, eu acho que é pensar assim, não existiria deficiência de um mundo de acessibilidade. E a gente dando exemplos concretos, assim, como é que eu me sentiria deficiente se a calçada fosse totalmente nivelada? Como é que eu me sinto mais deficiente se o ônibus já tem mais acesso, de ter essa naturalidade, como a gente já vê nos últimos 15, 20 anos, parar e ter a escada que desce para o cadeirante subir. Então, assim, não existiria deficiência com mais acessibilidade. Não, a dificuldade que existe no campo educacional, de escolas mais preparadas, mais equipadas, seja um ambiente com rampas, com mais elevador, com situações, com salas mais acústicas. Então, a gente vai vendo um pouco da diminuição da deficiência quando o sujeito tem acesso. Sim. Então, ele tendo a possibilidade desse acesso e todo mundo vendo esse acesso acontecer, a deficiência ela é invisibilizada, ou seja, ela acaba tendo a naturalidade de fato de existir a inclusão. Sim. Então, acho que pensar esse universo onde a gente vai se adequando mais, todo mundo vai se adequando junto, é o lugar da cultura. Cultura e comportamento. Quando a gente muda o ser humano, o resto vem a reboque. O resto vem a reboque. Eu vou dar um exemplo, assim, não estou dizendo que você trabalhar em infraestrutura, trabalhar, enfim, tudo aquilo que a gente precisa trabalhar nos espaços, não estou dizendo que isso não é importante, isso é muito importante, muito. Mas eu vou dar um exemplo, assim, você pega, vamos olhar a PAI de Vila Velha, que foi inaugurada recentemente. É um equipamento, um aparelho importantíssimo, que vai contribuir muito na melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e suas famílias, isso é indiscutível. Da porta para dentro. Da porta para fora, a gente continua tendo que trabalhar muito a educação. Fazer com que a informação chegue nas pessoas. O poder público, por exemplo, tem, na minha visão, a responsabilidade de chamar para si o protagonismo disso. Vou dar um exemplo. Imagina se os ônibus do Transcol fossem todos eles plotados, com imagens de pessoas com deficiência, com mensagens alusivas à Lei Brasileira de Inclusão, aos direitos da pessoa com deficiência, trazendo informações, inclusive, sobre as deficiências. Imagina se dentro desses ônibus nós tivéssemos monitores, TVs, trazendo continuamente informações e criando ali no ônibus um ambiente altamente educativo para poder educar as pessoas, né? O trabalhador, quem quer que seja que utilize o transporte público, indo para casa, voltando, enfim, indo para o trabalho, onde quer que seja que eles estejam indo. Imagina se nos pontos de ônibus de maior movimentação nós tivéssemos painéis de LED trazendo essas informações também. Né? Então, assim, quando eu falo de trabalhar a comunicação tem esse poder de alcançar as pessoas e trabalhar uma mudança de cultura e comportamento. Eu não falo só de rádio e TV, porque eu me torno até suspeito, né? Porque eu trabalho na área, mas eu falo de comunicação e utilizar as mais diversas ferramentas que nós temos para poder, no bom sentido da palavra, contagiar a sociedade, né? De tal forma onde a gente consiga criar uma onda de consciência, né? Onde a gente consiga promover mudanças importantes para que a gente tenha um ambiente diferente na sociedade de fato. A sua pergunta, vamos. Eu acho que a gente já vai se aproximando um pouco, né? Acho que quais são hoje um pouco dessas limitações identificadas, né? Que existem no âmbito mais da sociedade. Você vem trazendo mais alguns marcos mais específicos que você chega a perceber que ainda precisam ser mais superados, socialmente falando. Pablo, por que os homens e mulheres hoje da política, né, as pessoas que têm a caneta na mão, têm o poder de fato fazer alguma coisa pelas pessoas com deficiência na sociedade, por que não fazem, às vezes, coisas tão óbvias para nós, que a gente sabe, isso aqui é tão óbvio, por que não fazem isso? Porque as pessoas que têm a
caneta na mão, que podem de fato nortear as políticas públicas, elas também precisam passar por uma mudança de cultura e comportamento, né? Para que possam ter empatia, né? Conseguir se colocarem na posição das pessoas com deficiência, sentir os desafios, sentir as dores, sentir, sabe, para que possam efetivamente estarem fazendo, porque houveram políticas públicas aqui no Espírito Santo, no sentido de trabalhar em favor da pessoa com deficiência, houveram, e eu tiro o chapéu, assim, o Serdia é um projeto muito legal do governo do estado, em parceria com as prefeituras, para descentralizar, né, esse atendimento multiprofissional, multidisciplinar. Tem pessoas no interior sofrendo porque precisam viajar, uma maratona até a Grande Vitória, que também tem os seus desafios. Né? Tem gente que sai lá de Pedro Canário para ser atendido na Vitória, não, cara. Né? Então, às vezes a pessoa não tem um dinheirinho para comer, depende da Secretaria de Assistência, pegar um carro, viajar a noite toda, madrugada. Então assim, é triste. Então, quer dizer, esse é um projeto muito legal. Fizeram agora a subsecretaria, meu amigo Martoni Sampaio, subsecretário de Políticas de Inclusão para a Pessoa com Deficiência, uma subsecretaria que está vinculada à Casa Civil do Governo do Estado. Então, assim, o governo tem se movimentado, mas a gente sabe que isso ainda está muito aquém daquilo que de fato nós precisamos na sociedade. Nós precisamos, o mesmo mosquitinho que picou a gente, precisa picar que ele está no poder, né? Para que as pessoas que estão no poder se tornem entusiastas da causa, né? É isso. Terceiro setor também, cara. O terceiro setor tem tanta gente bem intencionada e tanta gente com tanta vontade de fazer, de realizar, só que não tem ali um apoio, não tem, sabe? Precisa se organizar, se estruturar juridicamente, às vezes não tem condição, não tem um norte ali para poder. Eu acho que estender a mão para o terceiro setor, enxergar o terceiro setor, essas entidades como parceiras de fato. O que é o terceiro setor? O terceiro setor é o primeiro setor terceirizando aquilo que ele não tem condições de fazer pela sociedade. E ele paga por isso, né? E tem muito recurso, cara. Recurso é o que mais tem em Brasília, por exemplo. Tem muito recurso, muito. E às vezes os recursos voltam porque você não tem projeto, você não tem as entidades, às vezes, organizadas no sentido de estarem aptas e poderem, com muita transparência, com um trabalho sério, obviamente, com muita responsabilidade, receber esses recursos e desenvolver um trabalho que eu entendo que é muito importante para muitas pessoas que carecem, que a gente tem muitas localidades aqui no Espírito Santo carentes, que precisam de apoio e ajuda. Gente, eu quero aproveitar nessa pausa, né? Eu quero agradecer. Eu estou de frente de uma câmera aqui, onde tem 9.000 pessoas nos acompanhando. E eu estou de frente de 6 reis para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu sempre falo, aqui sem Jesus e sem vocês, aqui não funciona. Então eu só tenho que agradecer todos os ouvintes. Quantas pessoas falam do Brasil? Gente, isso me alegra muito, muito. Eu falo, quem é missionária poliana na fila do pão? Mas isso quem faz é só o nosso Deus. Então eu quero agradecer de todo o meu coração. Muito, 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 muito obrigada, gente. Obrigada por tudo, sim? Porque vocês abriram um espaço, sua sala, sua cozinha, né? Para que possamos ali tomar um cafezinho juntos. Então isso me alegra muito, 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 muito obrigada a todos os ouvintes da Rádio Play Curadas. Daqui a pouquinho eu estarei fazendo uma pergunta, porque o nosso tempo realmente é muito corrido. Eu sei, gente, que chegou mais de 200 mensagens, sim, para fazer as perguntas para ele.
mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Mas aos pouquinhos chegaremos lá. Amém, pessoal? Mas pode ter Depois, se você certeza. quiser me encaminhar, eu respondo, mando para vocês. Muitas mensagens. Aí vem uma pessoa e fala assim pra mim assim, pastora, gente, na minha porta, eu falei que eu não sou vereadora do bairro, gente, não sou, não foi que eu falei isso, não sou. Mas mães, pessoas perguntando, desesperado, minha criança tá assim, meu filho tá assim, o que? Pergunta o embaixador o que ele acha dessas crianças estudarem na mesma sala, junto com os alunos normais. Eu falei, eu posso perguntar, não sei se ele vai responder, entendeu? Mas sem dúvida nenhuma eu vou perguntar. Então, assim, é muito grito de socorro, não só as mães, mas também, gente, as esposas querendo uma solução. Eu falei que eu vou fazer... Eu só vou fazer uma pequena observação aí em relação à mãe que usou o termo normal. Sim. Mãe, não pode usar esse termo não, mãe. Esse termo, ele é tido como capacitista, não pode. Então fica aqui a sugestão para a mãe, né, se inteirar direitinho aí. Sim. Pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência. Sim, Esse é o sim, correto de sim, dizer. sim. Fora isso, tá errado. Sim. Vamos se ater, não é isso, Karine? Exatamente. Todo mundo igual, né, gente? Eu tenho esse tipo de separação. Em relação, eu tenho até aqui, ó, um livro que eu estou lendo, uma informação aqui bem legal aqui, quer ver, ó? Cadê, ó? Cadê? Quando você procura psicólogo para concordar, o que eu me apaixonei em psicologia jurídica, sim, temos psicologia jurídica, a primeira pergunta que foi feita no primeiro dia de aula com a professora Sátios, qual a definição de normal? Quem é normal? Quem é normal? Tem normal? Existe normal? Não é, embaixador? Realmente Porque para mim é normal. Pode responder, psicólogo. Eu acho que pensar essa questão de pensar os termos como eles foram também se adequando, né? Às vezes existem alguns vícios de linguagem que a gente vai se utilizando. Sim. E alguns também carregados de preconceito, né? Essa atualização ao longo desses 30 anos, eles foram modificando muito rápido. E às vezes nem sempre pensar no campo de linguagem se atualizou. E aí às vezes algumas pessoas acabam se utilizando como equívoco, né? Sim. Agora pensar um termo trazido por pesquisadores, né, da psicologia, entre normal, patológico, eu acho que é o normatizar, né? É trazido no sentido dessa normatização de um mundo onde você tem esse funcionamento próprio. Então, autores da psicologia vão pensar assim, não necessariamente o normal, Sim. mas uma normatização. Como é que a gente adequa esse funcionamento de um meio e que é possível se adequar com essa diversidade de pessoas, com deficiência, sem deficiência, e aí você se normatiza. Aí sim. Né? E é possível pensar, então, um mundo de um convívio sólido, né? E possível. Eu não encontrei não, mas assim, eu vou responder essa pergunta. Sim. Eu acredito que a gente tem que passar, enquanto sociedade, enquanto sistema, quando eu falo sistema, é o poder público que atende a sociedade, eu acredito que a gente tem que passar por um processo de amadurecimento. Né? Eu acho que isso deve alcançar também as escolas. Né? Eu sou a favor da escola inclusiva. Eu sou a favor de nós incluirmos de fato, de forma verdadeira. Né? Mas que tipo de preparação, que tipo de estruturação, que tipo de trabalho nós faremos para criar na escola esse ambiente onde a gente seja capaz efetivamente de incluir de verdade. Né? Então, o que a gente precisa de fato fazer? Existem pessoas... Não vamos poder fazer essas perguntas ao vivo, não, porque o tempo não vai dar tempo. Só um minutinho aqui. Não vamos conseguir. Pode falar. Deixa ela fazer. Não vamos conseguir atender todos. Se eu atender olha só, gente,
eu vou cortar um pouquinho a conversa dele, porque se eu atender uma pessoa, eu vou ter que atender todo mundo. Então, assim, como eu falei, eu tenho muitas perguntas. E essas perguntas ao vivo, eu preciso fazer agendar um novo horário no podcast, né, psicólogo Paulo, para que possamos abrir a nossa rede para os ouvintes fazer as perguntas assim ao vivo. Porque a nossa princesa está louca querendo fazer a pergunta, né? Porque eu vou dar a mãozinha para ela. Então nós não vamos abrir esse programa hoje para as perguntas ao vivo, tá, gente? Mas eu prometo que aquele vai voltar, tá? O próximo ano a gente já tem entendido mês. Então calma, todo mundo vai perguntar. Eu sei que está todo mundo desesperados, né? Querem saber, perguntar. Mas hoje nós não abrimos esse espaço, mas na próxima vez sim. Os eventos foram, mas Fica à vontade. Então, só para concluir, eu acredito na escola inclusiva, mas também acredito no trabalho que as APAES, as pestalozes e as entidades desenvolvem. Acredito que a gente tem que passar por um processo de amadurecimento, porque o Brasil, na teoria, é perfeito, né? Nós temos hoje a melhor e mais robusta legislação do mundo, voltada para a pessoa com deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Agora, teoria é teoria, né? Não precisamos colocar. A lei é linda. O nosso país, na teoria, é maravilhoso, é extraordinário. Agora, o que a gente precisa fazer de fato para poder gerar respeito, gerar dignidade, gerar inclusão numa escola inclusiva e também respeitando aquilo que a APAE, a Pestalozzi e essas entidades do terceiro setor desenvolvem em favor da pessoa com deficiência. Eu acredito no diálogo, eu acredito no equilíbrio, eu acredito que isso precisa ser feito a várias mãos, né, envolvendo aí o terceiro setor, envolvendo profissionais, né, como o Pablo, envolvendo pessoas com autismo, com deficiência, como a Karina, que tem muito o que contribuir, né, com a sua experiência, com o seu dia a dia, com a sua vivência. Então eu acho que seria um gesto de muita generosidade de quem tem o poder de capitanear esse movimento, se abraçar as pessoas e trazer todo mundo para um diálogo, para que possamos, né, avançar no sentido de a gente ter uma escola que realmente represente a causa da inclusão, mas que ao mesmo tempo traga aí o respeito que as APAES, as entidades do terceiro setor, a Pestalozzi merecem. O pessoal está pedindo para depois, se possível, deixar o contato. Mas eu vou deixar o Instagram dele, vocês podem fazer as perguntas também diretamente no Instagram. Vai ser um prazer. Isso, Marcelo. Vai ser um prazer. @Marcel Carone, MARCEL Carone, CARONE. Não sei falar Marcel Carone, como é que é Marcel Carone e com sotaque alemão? Não vou fazer isso. Deixa eu falar. Olha, gente, olha só, hein? Tá me deixando azul. Não, falar que eu tenho altas habilidades depois de tudo que ela falou aqui. Altas habilidades humanas, porque de língua. Já segurei nas mãozinhas dela. Posso fazer então? Pode fazer a sua pergunta, tá? Se libera o microfone dessa mulher, tá? Porque ela já está aqui tremendo. Sim. Na verdade, muitas das perguntas já foram respondidas aqui, né? Mas desculpa, eu vou te chamar de doutor. Pode chamar. Senhor embaixador. Eu gostaria de entender o porquê ainda no Sistema Único de Saúde, se vocês sabem, tá? Me responder. Nem os planos de saúde cobrem o exame neuropsicológico, que é de suma importância para nos salvar e nos socorrer, né? Posso? As pessoas criminalizam muito a política. O presidente Donald Trump, com uma caneta falhando, ele coloca coloca a Vale, a Arcelor, coloca a Apple, coloca a Microsoft, coloca de joelho, se ele quiser. Esse é o poder que tem a política, né? O preço do cafezinho que nós tomamos na padaria
depende da política. Então, eu acredito muito que políticos que têm o coração inclinado, de fato, a compreender os desafios que as pessoas com deficiência enfrentam, têm condições de desenvolver um trabalho de forma isenta, se blindando do assédio, do lobby. Isso acontece, porque o volume de dinheiro dos planos de saúde é gigantesco, né? Um projeto de lei pode fazer com que o plano de saúde ganhe mais ou ganhe menos, né? Mas, como eu falei, eu sou a favor do diálogo, do equilíbrio, de encontrar um caminho aí para a gente atender a todos. Eu acredito que é através da política a gente tem condição, de fato, de escrever a nossa Porque história. essa é uma importância, não é Porque o plano de saúde é um negócio, infelizmente. E se você parar para ter humanidade, aí eu falo do ponto de vista deles lá, se eles pararem para serem humanos, para terem empatia, para sentirem dó, para sentirem... Você não gera o teu business. Então lá eles estão... O business deles é ganhar dinheiro com a saúde das pessoas, infelizmente, com a vida das pessoas. Né? Então nós precisamos ter regra, nós precisamos ter política trabalhando em favor desse equilíbrio, preservando a vida humana. Aí eu pergunto ao senhor, embaixador, eu passei a noite. Eu acho que só complementar aí dentro de Centrais, que eu acho que é pensar assim, quando a gente fala de... que é uma curiosidade que às vezes as pessoas têm e não é tão esclarecida, né? O exame neuropsicológico, ele é um exame, né? E na verdade ele é um exame muito privado e caro, né? Pensar e dar esse marco social brasileiro, que a psicologia ela nasce de um campo muito elitizado no Brasil, né? E em parte do mundo, mas no Brasil especificamente, e lembrar também que essa difusão, a gente tem esse marco até pelo Conselho Federal de pensar que se difundiu muito depois da pandemia, né? O acesso à psicologia, o acesso às políticas do SUS, né? Isso começa a ter mais espaço, e isso ainda é pouco, assim também como é pouco nos planos de saúde, começa a se difundir mais. Então o exame neuropsicológico, como eu falei lá no início, assim, a psicologia ela é dividida em várias áreas, ela é uma outra ramificação da psicologia, e por ser muito caro, né, até para as pessoas, não sei se o valor é interessante, às vezes um exame de neuropsicológico é de 3 a 5 mil reais. É um custo muito alto. Então, ele é tanto caro para os sistemas de terceiro setor aplicar, como o SUS também ainda não se tem. Mas como marco, sem ser da psicologia, a gente também não pode trazer muito uma demonização, né, do processo de políticas públicas, pensando também que você tem exames no SUS que são feitos que o privado não faz. Então, não falando só da psicologia, mas falando de um âmbito geral. Então, a gente tem muitos custos, mas também tem muita deficiência, né? Não eficiências, né? E aí, é uma conquista ainda, creio que seja alcançada, como a gente já tem, só de ter psicólogo no SUS, eu acho que já é um ganho, né? Com outros profissionais. E aí, pensar outras coisas. Esse exame pode ser feito por vídeo consulta? Hoje já é possível, porque os exames, muitos deles já estão online. Então hoje dentro de home office eu consigo... Teoricamente você barateia você fazendo por vídeo. Não difere. Não difere. O fato de ser online, porque o custo do material é o mesmo. Porque varia a qualidade. É um exame do Enem 4 vezes mais, assim, para o adulto, por exemplo. Aí vai para criança, adolescente, e vai diferindo de acordo com... Realmente é algo que tem muita minúcia. Por isso que eu trouxe essa temática. E é até legal também que hoje já tem exames de âmbito neuropsicológico mais rápidos, onde, por exemplo, pode ser utilizado em larga escala em ambiente que tem muita demanda. Então, hoje já existe também uma adequação de um exame neuropsicológico bem mais curto, que também tem essa questão do prazo, às vezes demora de 2 meses para uma aplicação para fechar. Então, hoje já tem essa adequação preocupada, já no início. Sim. A outra pergunta é sobre os estatutos religiosos. Eu não vou falar só nosso cristão, porque
nosso Estado é laico, né? Mas o poder da caneta novamente, né? A busca de que dentro da Constituição fala muito sobre as nossas diferenças como ser humano, mas os estatutos não nos englobam, e aí nos tem como rebeldes, nos disciplinam por ter crises. Toda vez que eu sábado passado agora, eu fui lá no centro de celebrações, lá no... Sim. Inclusive tem um evento que tem um pouco a ver com você, que é Amigos do Fogo. Eu fui convidada, mas eu estava em crise. Eu fui convidada. Pastora Samanta, deixar um grande ósculo santo aqui para minha amiga. Eu fui no Cláudio Marte. Pastora Samanta, a Camille, a filha dela, cara, é do reteté, tá? Pastora Samanta. Mas é assim. Gente, pastora Samanta, pastora Fúvia, né, gente? Jaciara, né? Jaciara. Um abraço para todos. Eu encontrei no seu na próxima. Amanhã estaremos juntos, gente, no serviço da manhã, um jantar com o... Você tem que falar o resto, né? É isso aí. Vamos ter um jantar com o governador e vamos encontrar de novo amanhã. Oremos pelo governador, então. Amém. Inclusive amanhã vai ter um culto no Palácio Anchieta, às 16 horas, em homenagem ao aniversário do governador, do Salão São Tiago. Estão convidados, estou tomando a liberdade. Eu tinha essa questão, né, da inserção, mas uma questão mais de conscientização, porque eu sei que a amplitude de tudo que a gente fala aqui é muito vasta. Mas se me permitir, eu vou falar sobre as igrejas. Sim, e o treinamento para líderes Eu estive lá, né? Eu sempre procuro deixar uma mensagem voltada mais para as igrejas. Primeiro, peraí que a noiva está ligando aqui. A noiva e mãe, se liga, tem que atender. Dá só um segundo para atender ao vivo aqui. Gente, olha só, hein? E o marido? Deixa eu desligar aqui, daqui a pouco eu termino e ligo para você, tá bom? Beijo. Ele me atende também. Meu suporte está ali atrás. Então, eu sempre procuro deixar uma palavra assim, específica para as igrejas. Primeiro, que Cristo é o cabeça. Vamos fazer essa matemática juntos aqui. Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo de Cristo. Ou seja, nós somos uma pessoa, a igreja é uma pessoa caminhando sobre a terra, tendo Cristo como cabeça. Cristo não é o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo, a nossa grande referência? Então, esta pessoa, que é a igreja, que tem Cristo como cabeça, precisa ser modelo, precisa ser referência aqui na terra. Inclusive referência de inclusão. Né? Então, por que as igrejas, assim como fizeram o Ministério de Louvor, Ministério de Mídia, Ministério da Juventude, Ministério das Crianças, por que não fazem também o Ministério da Inclusão? Né? Mas como é que eu vou construir isso? Você tem como, eu tenho certeza absoluta, se você for lá na Mais, se você for na APAI, se você for na Pestalozzi, se você for na Vitória Down, na Cariacica Down, na Vila Velha Down, onde quer que seja a instituição, que você dizer assim, olha, eu sou líder de uma igreja, eu preciso de um pouco de conhecimento, eu preciso trocar um pouquinho de informação com você, para que eu possa pegar pessoas voluntárias da igreja, né, que vão integrar esse ministério, para que elas possam estar mais preparadas para poder acolher essas pessoas, receber essas pessoas. Toda igreja deve ter uma Deve ter carreira. É isso aí. E o nosso chamado é isso. Então, por que a liderança não se atenta e busca o conhecimento aí necessário para poder constituir esse núcleo, esse ministério dentro da igreja e trabalhar, às vezes, colocar ele na porta da igreja, os fones de ouvido, direitinho, colocar o que precisa, né, para poder equipar a igreja, tornar a igreja um lugar que promove de verdade a inclusão. Por que não fazem isso? Tem que fazer, cara. A igreja tem que ser exemplo, né, Karine? Tem um livro
que só o título dele seria o suficiente para tudo que o senhor me selecionou agora, como ministro. É só a liderança parar e pensar no meu lugar o que Jesus faria para a pessoa X. Eu vejo da mesma forma que a rádio abre as portas também para atender, né, todos os tipos de pessoas. Vamos falar um pouquinho, da mesma forma a igreja como deveria fazer. É haver essa oportunidade, esse espaço, né? Os religiosos. E falar de inclusão não é tratar de algo secular. Falar de inclusão é falar da essência de Cristo, porque Cristo ele veio para os mais vulneráveis, para os pequenos, né? Então assim, nós, enquanto cristãos, nós precisamos ter esse coração, ter essa visão, esse olhar, né, de proteção, de geração de oportunidade. Né? Você pega, por exemplo, uma mãe, né, que tem um filho autista dentro de casa, que passa a noite inteira, passa o sábado à noite, de sábado para domingo, passa a noite toda sem dormir, sem descansar. Crente, que ama estar na igreja, está cansada, ela quer ir para a igreja. Aí ela pensa, poxa, eu vou para a igreja, mas eu não tenho uma rede de apoio aqui para poder cuidar do meu filho, para ficar com meu filho, eu preciso ir para a igreja, como é que eu faço? Ela já se depara com um pensamento que já se transforma numa barreira. Sim. Que às vezes inviabiliza a ida dela lá, porque ela minimamente tem desconfiança. Sim. A igreja está preparada para me receber como meu filho? Autista? Ou o meu filho que é um jovem adolescente com síndrome de Down, né? Está preparada? Então, as igrejas têm uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade. Tem responsabilidade. Gente, estamos já finalizando o programa de hoje. A carta não vai dar pra ele, né? Mas eu dou Vamos não, na próxima oportunidade. Mas eu vou abrir o microfone do psicólogo Pablo César. Fábio César Teixeira. Falei certo? Sim. Mais uma palavra com você para finalizar o programa de hoje. Sinta-se à vontade. Agradecer, né, missionária, a oportunidade, eu acho que de estar aqui e pensar, sentado à mesa com Marcelo, né, com Karine e os demais, né, que estão aqui colaborando, e pensar que isso aqui já é o lugar da inclusão social, né? Eu acho que tornar essa conversa, né, com a diversidade de assunto, que é onde a gente passeou, já é um lugar de pensar esse marco de tornar a cultura, essa comunicação para as pessoas, para entre a gente aqui, que a gente sai aqui com escuta diferenciada de cada lugar, né, o espaço da religião, da escola, né, das ruas, né, dos eventos, da onde a gente pôde pensar, né, onde o Marcelo Carvalho trouxe de ter passeado, e o seu lugar também de ser inclusiva, né, de trazer essa diferença e essa possibilidade dessa inclusão social de fato acontecendo. Porque isso aqui também é um nome de inclusão social, de trazer o tema. A pergunta é, missionária Poliana, o Pablo tem espaço para atender mais pessoas? Como está a agenda dele? Ele vai voltar aqui na rádio? Gente, isso aí eu acredito que sim. Esperamos que sim. Sei que vamos sim abrir um novo espaço. Não sei como vai estar a agenda aqui do Marcelo Carone, sim, mas vamos sim abrir mais espaço. E sobre a agenda dele... Eu estou à disposição. Se me avisar com um pouquinho de antecedência, a gente se organiza. Pois é, então ele vai voltar, o Marcelo Carone. Acredito que o Pablo também. Mas eu gostaria, Pablo, que você deixasse o seu contato, o seu Instagram para os nossos ouvintes, porque tem pessoas aí que nós não conseguimos atender todo mundo. Inclusive aqui, ó, eu vou começar a seguir agora. Eu não consigo realmente atender todo mundo.
alunos, a minha vontade é de ser 50 por ano, mas eu sou só uma, assim, então eu faço 2 podcasts na semana e realmente não é muito fácil, mas eu faço de tudo para atender e responder as perguntas aí, Aurora e Tarcísio, junto com a nossa equipe. Você tem paciência comigo. Como eu disse vocês, né, gente? Eu sei que mesmo ela falando esse alemão português, meio cheio de língua, mas como ela nos ajuda? Gente, olha só, mas eu tenho um coração com certeza assim, aberto. A minha amiga que está aqui do lado, não preciso dizer o nome dela, me conhece há mais de 20 anos. A minha vontade é de ajudar todos, mas infelizmente eu não consigo ajudar todo mundo sozinha. A mãe que me procurou, gente, ontem, sexta-feira, sobre essa criança, pode ter certeza, ainda não tenho tempo a responder, mas eu vou amanhã na prefeitura, vou tentar resolver da melhor forma possível. Mas eu gostaria de pedir o povo, vai cobrando os vereadores, prefeitos, vai cobrando o pessoal, porque eu posso ajudar? Posso, mas juntos somos mais fortes. Não adianta, missionária, você abrir espaços nas escolas se o ambiente não é inclusivo, se os profissionais que estão lá não têm condições, por exemplo, de fazer gestão de uma crise violenta, uma crise, né, de uma criança, de um jovem, né, não tem ali a técnica necessária que, por exemplo, o Wellington, que é um sensei de karatê, que desenvolveu uma técnica para fazer essa gestão. Você conhece o Wellington? Então, meu querido amigo Wellington. Então, assim, como eu falei, a gente tem muito que amadurecer ainda, muito que crescer, evoluir, e a política exerce, não vou dizer um papel, exerce o papel. Que Deus queira que nós tenhamos prefeitos, governadores, vereadores, deputados, senadores, entusiastas da inclusão social. Que Deus queira. Eu também, eu creio que sim. Então, gente, eu já quero assim, deixar o meu abraço para todos vocês. Muito obrigada pela confiança. Isso aí vocês confiarem em mim, mas eu sempre continuo dizendo a mesma coisa. Corra atrás, porque nós vamos ganhar dessa forma. Não tem como eu sozinha brigar. Como a mãe chegou para mim e falou assim, missionária, vai na frente da escola fazer um vídeo para fazer isso. Gente, não é assim. Pode ter certeza que vamos ajudar. Vou tentar ajudar da melhor forma possível, mas primeiro com oração, tudo com muito cuidado, e vou tentar, sim, através das políticas. Eu sei que conheço bastante pessoas, mas todos nós também podemos buscar um pouco mais de conhecimento. É tanto que vocês me colocaram para estudar de português, uma vida tão corrida que eu tenho. Mas vocês me deram essa força para poder abraçar as mães, as crianças, as famílias, sim, mas eu preciso muito das orações. Me ajudem em oração, porque eu preciso da cobertura de tudo. Não só eu, como a minha filha Castro Roede, Risha Roede e toda a minha família, viu, gente? Então, muito obrigada por tudo. E eu passo de novo o microfone para o nosso psicólogo, Pablo, para finalizar passando o seu Instagram. Eu estou nas redes, né, Pablo Psicoclean, né, a divulgação de mensagens, né, um Instagram básico de comunicação com mensagens para atualizar o dia, as rotinas, né, um pouco da rotina de trabalho, Pablo Psicoclean, né, Pablo César Teixeira. Como está a sua agenda? O pessoal está perguntando. Isso aí é com agendamento, né? Ligar, sim, a agenda ela fica disponível, né, eu tenho uma modalidade de ser psicólogo por essas modalidades de inclusão, tanto em áreas abertas, parques, praças, shopping, tanto em consultório quanto online. Então hoje a agenda da psicologia é muito ampla e em domicílio, porque como a gente trabalha com um público com diversidade de pensar como que precisa se mobilizar, então a agenda hoje ela funciona nessa modalidade. Então, gente, olha só, ele já falou o Instagram, qualquer coisa pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, que é a Aurora, todo mundo sabe quem é a Aurora, né? A gente trabalha comigo há mais de 2 anos, passista, o pessoal está sempre nos acompanhando, aí trabalhando aí na minha agenda da melhor forma possível, sim. Pode perguntar que ela vai estar passando normalmente o Instagram do nosso psicólogo Pablo César Teixeira. É bem português, tá, gente? Pablo César Teixeira. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigada. Eu quero
agradeço. Eu me sinto honrada com vocês. Olha só, roda pra cadeira pra cá. Olha, isso aqui é tão cheio de pessoas lindas, maravilhosas aqui nos acompanhando. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Princesa, seu agradecimento em nome de Jesus. Eu agradeço primeiramente a Deus que promoveu tudo isso aqui. É um presente que Ele me deu de aniversário surreal e quase poucos têm essa honra. Eu agradeço a minha pastora Eliane, que também pede socorro pelo seu filho Miguel, que é autista, agredido dentro da própria escola. Inclusive, eu estou aqui, na verdade, mais pelo Miguel, não foi? Do que por mim. Agradeço ao psicólogo que, quando chegou hoje, me recebeu com muito amor. Agradeço ao meu esposo, que em 10 anos ele quis desistir, óbvio, porque não se entendia, mas me salvou, né? Me salvou de não ter morrido. Sim. E Deus me usou para ganhar ele para Jesus. Agradeço a minha sogra, né, a plenitude de Deus, a minha faculdade, a minha irmã, Letícia Bergamini, que é uma mãe para mim, que ela procura cuidar de mim em todas as áreas. E os meus filhos me dão suporte. 14, 12 anos. Qual é a data do seu aniversário? 4 de dezembro. Gente, 4 de Quinta-feira. Quinta-feira. Gente, eu pode ter certeza que vou cantar parabéns pra ela aqui no ao vivo. Eu dei meu aniversário para representar o autismo hoje. Legal. Sim, nossa, eu fui toda abençoada para estar aqui. Não posso fazer mexer aqui, mas eu vou fazer no Instagram. Tem Instagram também, gente, ó. Fala seu Instagram. Carina.b, obrigada, né? E tô aí para ajudar nas questões de dúvidas. Fala de novo, que eu falei por cima de você. Carina.bergamini, 35. Então, assim, eu tô aí para ajudar. Às vezes eu conheço uma faculdade que tem um atendimento, uma acessibilidade, uma dúvida, eu não, né, com a ética, eu não posso dar consultoria, mas a minha irmã é advogada. Na faculdade que eu estudo tem núcleo jurídico, entre tantas outras. Eu posso estar colaborando também, orando, buscando. Mas a nossa igreja já está convidado. Em nome da pastora Eliane, eu convido o senhor para estar lá conosco. Depois você passa meu WhatsApp para ela. Passo, sim. Sinta-se à vontade, meu irmão. Eles vão estar muito bem. Sim. Sinta-se à vontade, seu agradecimento. Faça o seu Instagram. Queria agradecer o Pablo, queria agradecer a missionária Poliana, agradecer a Karina, agradecer quem acompanhou a gente até o presente momento. Falar que se eu for convidado novamente a gente volta. E o que eu poderia dizer as pessoas precisam abrir o coração para a causa da inclusão. Sabe? A gente nunca vai saber tudo. É só de você se permitir, né, e procurar compreender as deficiências, compreender esses desafios que circundam, né, as pessoas com deficiência, fazer algumas reflexões daquilo que nós podemos fazer enquanto cidadãos, né, o que nós podemos fazer enquanto sociedade, né, para poder criar na sociedade um ambiente melhor para as pessoas com deficiência. Não tem, acho que, sentimento melhor do que o de pertencimento. Pertencimento. É você chegar num local e sentir que você pertence àquele local. Seja numa escola, seja num cinema, seja no shopping center, onde quer que seja. O pertencimento é algo que deve, sendo redundante, pertencer à vida do ser humano. Então, assim, vai ser um prazer visitar a sua igreja, a pastora Eliane, né? Nossa, a Igreja de Cristo, mas a pastora Eliane, o pastor Everson, com certeza, o convite já está feito. Vai ser uma grande satisfação fazer essa visita. Que Deus abençoe essa rádio maravilhosa, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Profetizo só estivesse sobre a sua vida, a sua casa. E que Deus abençoe a sua casa, a sua família, 100 por 1. A cada uma coisinha que você faz para abençoar a cada pessoa, a cada circunstância, a cada temática aqui.
assim como na vida de Jacó, Isaac e Abraão, como profeta de Deus na terra, eu profetizo isso sobre a sua vida. A sua e a sua também. Vai. Que linda. É meu dever. Muito obrigada. Eu quero agradecer por todos os nossos ouvintes. Muito, muito obrigada pela paciência. Sim, muito obrigada por você estar conosco. Muito obrigada porque vocês, eu sei que vocês são 10, tá? Recebe um meu abraço em nome do nosso Senhor Jesus. Ela falou o seguinte: missionário, você acha que 1 hora não é muito pouco? Sim, gente. Pode ter certeza que eu vou abrir um espaço. Da próxima vez eu vou abrir um espaço de 2 horas. Pode ser, psicóloga, 2 horas de mesa redonda aqui para esse pessoal, porque é muita cobrança, dá muito pedido, tá, gente? E aí nós vamos conseguir, com certeza, resumir um pouco mais e ajudar vocês. Amém? Por isso, eu agradeço. Eu vou deixar até uma sugestão aqui. Nós convidarmos o Aldeci, pai da Maria Clara, para a gente falar um pouquinho, até para as famílias, Certo. um pouquinho da experiência, da vivência que ele teve para criar o ambiente que ele criou para Maria Clara, para que ela se tornasse a pessoa que ela se tornou hoje, reconhecida como símbolo da verdadeira inclusão. E somos funcionários. E Eu trago ao Aldeci, nós vamos abrir um espaço de 2 horas, pode ter certeza, em nome do nosso Senhor Jesus, tá, gente? Então, eu tenho certeza que quem vai falar, gente, 1 hora é muito pouco. Eu sei sim que 1 hora é pouco, mas daqui a pouco eu tenho compromisso, eu tenho um jantar agora na hora das 20 horas, falta 7 minutos. A minha vida é assim, gente, não reparo, mas graças a Deus que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Então, eu só tenho que agradecer todos os nossos convites, agradecer os meus convidados. Obrigada, gente, que Deus continue abençoando a vida de todos. Eu quero agradecer o pessoal que está no Instagram, Poliana Roélia, quantos corações. Gente, eu amo vocês também. O pessoal que está no Instagram da Rádio Play, curada nessa câmera, que está no YouTube, o pessoal que está nos ouvindo, gente, na Rádio Play, é ouvindo. É só colocar ali no Google, escrever Rádio Play, curada, você vai ouvir os louvores 24 horas. Sim, e se encher da presença, porque tem dia de pentecostal, tem dia de adoradores, não importa, o importante é adorar o nosso Deus que é todo poderoso, toda honra e toda glória, a gente pertence a Ele. O pessoal que está nos acompanhando no canal do YouTube, muito obrigada, que Deus continue abençoando. Pessoal do Facebook, muito obrigada, gente. Um abraço para todos. Pessoal do TikTok, gente, 12 mil pessoas. Obrigada, pessoal do TikTok. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Eu agradeço a Deus. Mais coração, gente. Coração também para todos. Sim, eu agradeço a Deus por todos vocês. Eu agradeço a Deus por minha amiga. Te amo, você é uma princesa linda. E nós vamos fazer o que, gente? Parabéns pra você. Esta data querida, muita felicidade, muito amor e vida. Parabéns pra você, esta data querida, muita felicidade, muito amor e vida. Parabéns pra Carina! Deus abençoe o ouvinte e até o próximo sábado, se Jesus permitir. E até mais. Deus abençoe. Vocês ouviram Rádio Play, Curadas. Apresentação, missionária Poliana Helder. Meu celular ali, tem que ter ali. É muita coisa ligada aqui, tá?